Reconhecer é ser nobre? Você já parou para pensar sobre isso? Quando você está errado, você consegue ser humilde e reconhecer o seu erro e superar esse erro para que você não erre novamente? E isso está na Bíblia? Sim, gente, isso está na Bíblia. Em Jó 6:24 fala o seguinte: ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Olha que poderosa e preciosa essa palavra de Deus, para que gere uma mudança em nós, no nosso comportamento. Eu creio que essa palavra ela é mais para exortar, para nos fazer refletir, para que a gente possa superar algumas atitudes nossas durante o decorrer do dia, durante a nossa convivência familiar, nossa convivência entre amigos. Então eu quero um pouquinho falar sobre tudo isso que Deus colocou no meu coração. A resposta então nós temos que reconhecer para sermos nobres, né? E quem ensina tudo isso? O Espírito Santo. Mas como? Primeiro, se acontece alguma intercorrência no nosso dia, nós temos que primeiro pensar no que aconteceu para assumirmos os nossos erros, assumirmos em posição de humildade quando a gente erra. Mas é muito difícil assumir os nossos erros, né? É muito difícil, porque o orgulho e a soberba não nos deixam assumir quando a gente erra. Muitas pessoas têm um coração ensinável, mas outras pessoas não assumem quando erram, e um erro vai levando ao outro, e isso vai tornando um efeito dominó e vai machucando da direita, da esquerda, o que está na frente, o que está atrás. Isso nos gera, sabe o quê? Nos gera somente ódio entre as pessoas, nos gera briga, nos gera discórdia, nos gera mágoas. Então assumir é nobre. E onde está isso? Ensinai-me e eu me calarei. E como eu vou entender quando eu erro? Estando conectado com Deus. O Espírito Santo nos traz a luz quando a gente erra. Então, se você tem uma vida com Deus e quando você erra, na mesma hora o Espírito Santo fala assim: opa, Karine, volta, porque você está errada. E então, quando ele fala: Karine, você está errada, eu não vou perguntar, eu não vou ficar brigando com ele, mas Deus, aquela pessoa fez isso, isso e isso para mim, não, eu vou me calar. Porque Deus exorta somente os filhos que ele o ama. Deus exorta aqueles que têm relacionamento com eles. Então, quando Deus te exortar, não reclama não. Sabe a palavra e a frase curta, aceita que dói menos? Aceita que dói menos, pede perdão e recomece. Assuma o seu erro. Para que a gente também supere e que possamos ser nobres, nós também temos que ter domínio próprio perante a circunstância. E como que eu vou ter esse domínio próprio? Através da sabedoria. O livro de Provérbios, ele é o livro mais sábio da Bíblia. E quanto mais a gente lê ele, mais a gente adquire a sabedoria do Senhor. Mas como que Deus pode testar a nossa sabedoria e pode derramar essa sabedoria sobre a nossa vida? Colocando situações. Então, quando tem um problema, não fala. Tenha sabedoria de entender o problema, pensar no que está acontecendo, para daí você falar. A gente tem que pensar, sentir e falar. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem domínio sobre as nossas emoções. Isso é uma sabedoria. Muitos falam que é uma inteligência emocional, né? Hoje em dia os coachings, eles só falam sobre inteligência emocional. Não, porque você tem que ter inteligência emocional. A sabedoria em Deus é diferente da inteligência emocional. Porque quando você é sábio,
você vai ter as palavras certas para as pessoas certas, na hora certa de falar sobre aquilo que você está vivendo, sobre o problema que está na sua frente, para você ter uma solução. Às vezes o seu problema tem que ser conversado com outras pessoas. E se isso acontece, você tem que ter a sabedoria para lidar com as pessoas, para você ser semeadora de paz e não semeadora de contenda. Você está sendo uma semeadora de paz, ou um semeador de paz, ou um semeador de contenda. E o terceiro ponto é você se posicionar para não errar mais. Então, se eu tenho que ser tratada no meu orgulho, eu tenho que admitir que eu sou uma pessoa orgulhosa e não errar mais por conta do meu orgulho. Não errar mais por conta da minha soberba. Não errar mais por conta da minha falta de sabedoria. Se posicione. Mas como eu vou me posicionar? Tendo relacionamento com Deus. Tudo é a base de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá direção, é aquele que te dá as palavras na hora certa, é aquele que te conduz para ser uma pessoa correta, para ser uma pessoa segundo os princípios do Senhor, para ser uma pessoa inteligente na sua profissão, inteligente no seu lar, inteligente com os seus filhos. Eu ando sendo tratada muito na área da maternidade. A minha filha, ela tem 3 anos e muitas coisas que acontecem, eu tenho que ter sabedoria para lidar com ela. Eu tenho que ter as palavras corretas, eu tenho que ter a luz de Deus para acender o caminho dela. O caminho dela emocional, o caminho dela espiritual e o caminho dela para ela trilhar, para ser uma menina conforme os princípios do Senhor. Mas como eu faço isso? Através de sabedoria, através de conhecimento. Eu faço curso de maternidade com Deus, eu faço curso na casa de Isabel, com a pastora Viviane Martinello, eu faço curso, eu tô fazendo 2 cursos ao mesmo tempo para que eu possa ter a sabedoria, e esses 2 cursos são em cima da palavra de Deus. Então, se eu quero ser uma semeadora de luz na vida da minha filha, eu tenho que buscar ajuda. E essa ajuda vem de quem? Vem de Deus. Essa ajuda, ela tem que vir do Espírito Santo. Então, se eu sei se eu sei onde eu posso errar, eu tenho que vigiar. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade em relação ao meu orgulho, eu tenho que vigiar para não ser uma mulher orgulhosa, eu tenho que vigiar com as minhas palavras, eu tenho que vigiar com as emoções da minha filha. Eu não posso ser uma mulher explosiva, eu não posso ser uma mulher que não vai ter domínio próprio. Sabe? Pensa, reflita sobre isso, que reconhecer é ser nobre. E que esse versículo tão pequeno, que está no livro tão sábio, possa atingir o seu coração e possa transformar todo orgulho em sabedoria, toda a falta de discernimento em direção do Espírito Santo. Eu vou ler novamente. Ensinai-me e me calarei, e dai-me a entender em que eu errei. Amém? Que o Espírito Santo possa estar perante a todas as suas adversidades e que você possa ter o entendimento para que você possa superar em Deus as suas falhas. E não com coaching, mas em Deus. Amém.